Sejam bem-vindos a mais uma edição do Motosport hoje, esta coprodução nova um canal V Motores. E hoje regressamos à Porsche Sprint Challenge Ibérica, porque há um piloto que nesta competição emocionante está mesmo na mão de cima. No momento em que estamos a gravar esta nossa edição, passaram poucos dias de uma faena simplesmente perfeita, feita por Francisco Mora num circuito fantástico, o circuito de Navarra, em que fez barba, cabelo e unhas. Foi o melhor nas duas qualificações, garantiu as duas voltas mais rápidas nas duas corridas, que dominou de fio a pavio, tendo um fim de semana perfeito. Este é um dos jovens lobos mais em destaque na velocidade nacional e mesmo no que concerne aos pilotos portugueses, tem tido uma carreira internacional de relevo desde que começou esta mesma carreira desportiva em 2009, então no karting e inserido nessas fantásticas competições organizadas pela Rotax. Daí à Fórmula Renault, passando pelos GTs em termos internacionais, pelos TCRs internacionais e nacionais, chegou depois a focar-se nesta última fase da sua carreira, sobretudo nas corridas feitas em Portugal e também em Espanha. E já lá vão qualquer coisa como quase 10 títulos, são 6 ou 7 os títulos conquistados desde 2017, 2018, depois em 2019, 20, 21 e 22, aliás 16, 17, 19, 20, 21 e 22, a altura em que ele conquistou títulos em Portugal, em Espanha. Nós vamos nos focar nesta conversa, sobretudo neste ano da Porsche, mas vamos também querer saber um pouco mais da carreira de Francisco Mora. Francisco, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós temos aqui os dois troféus de Navarra e este seu fantástico capacete com esta grande homenagem ao nosso saudoso Paulo Alves. Eu vou começar por esta época de 2023. Está a ser uma época em que a Porsche Sprint Challenge Ibérica, organizada pela P21 Motorsport, tem revelado muito músculo, muita emoção. São corridas muito entusiasmantes, aquelas que têm sido saboreadas, desde o primeiro fim de semana em Portimão, até à passagem por Motorland, e agora também com este último fim de semana em Navarra. No entanto, eu estou a olhar para o único piloto que lidera a categoria Pro-Am, o único também que já registou 3 vitórias nesta temporada, e até poderiam ter sido 4, e por isso eu tenho que lhe perguntar se estava à espera de um arranque de temporada, agora que chegamos a meio do ano da Porsche Sprint Challenge Ibérica, tão bem sucedido. Obrigado uma vez mais pelo convite, Joaquim. Efetivamente, este ano decidimos apostar no troféu na Porsche Sprint Challenge Ibérica, uma competição com o selo Porsche Motorsport, e que foi, se calhar, o grande motivo e um dos principais aliciantes por este ano estar a fazer esta competição, que tem sido bastante favorável para mim, tem corrido bem. Obviamente culminou este fim de semana que passou com uma brilhante prestação, quer minha, quer da minha equipa. Da Veloso Motorsport. Exatamente. É, no fundo, uma união que tem resultado desde 2015, a altura em que conquistei o primeiro título com eles, creio eu, uma equipa de sucesso e venho sempre que corri em Portugal, mantive essa parceria e se continuar vou sempre correr com eles e acho que isso posso garantir para o futuro. Não irei correr provavelmente por mais nenhuma equipa que não seja a Veloso Motorsport, por todo o carinho, mas também por me entender muito bem com eles e acreditar nesse seu trabalho. Relativamente ao troféu, sim, o trabalho que a P21 tem feito tem sido de louvar. Eu fui um dos principais, se calhar no início, que não acreditaria muito no sucesso da competição, já o disse várias vezes, mas também sei reconhecer quando algo é bem feito. Acho que tenho esse dom e acho que também deve ser enaltecido isso. E dou os parabéns, obviamente, a toda a equipa, em particular ao José Monroy por todo o trabalho que tem feito. E relativamente a esse campo, estou bastante satisfeito. Acho que o ambiente tem sido bom. Obviamente, e em termos de pilotos, se calhar no início do ano, a minha luta, o que eu esperava que seria o Pedro Salvador, que para mim é um dos melhores pilotos a nível nacional. Sem dúvida. E acho que dispensa apresentações. Se calhar o palmarés dele ainda é mais extenso que o meu e que tem mais vitórias que eu. E pronto, obviamente depois surgiu o Manuel, que foi é um grande amigo meu e também foi um piloto que eu acompanhei, que dei coach no passado. E que tem vindo a mostrar boas indicações, tem sido uma boa surpresa e pronto, chegamos a esta situação, estamos a este ponto Kiko, ainda bem que tocaste isso, porque pode parecer que tem sido fácil estas 3 vitórias, não fosse uma penalização, eram 4, em 6 corridas, mas atenção,
tem sido muito interessante seguir as diferentes batalhas que a Porsche Sprint Challenge Ibérica tem proporcionado, seja a quem está a ver nos circuitos, seja a quem segue os live streaming. Esta competição está dividida em 3 categorias, a chamada categoria principal, a Pro AM, onde os pilotos mais rápidos, os pilotos com mais palmarés são inseridos. Depois, uma espécie de categoria intermédia para pilotos já com alguma experiência e também algum palmarés, a chamada categoria AM. E, finalmente, a categoria GD, e o GD é fácil de entender, Gentleman Drivers, para pilotos com menos experiência e de quem se espera um ritmo, diria, um bocadinho mais calmo. Uma coisa vos digo, seja no que concerne à luta pelas vitórias à geral nas corridas, mas depois os campeonatos são divididos nestas 3 categorias, onde, como já aqui o Kiko referiu, o Francisco Moura, o P. Salvador e o Manuel Alves têm sido protagonistas principais. Na primeira corrida juntou-se a eles apenas e só Dylan Pereira, o atual detentor da Porsche Super Cup, a principal competição mundial organizada pela Porsche para o uso e agora 992 GT3 Cup, que não correm na Porsche Sprint Challenge Ibérica, seja também nas lutas que têm acontecido nas categorias AM e GD, tem sido mesmo muito interessante seguir toda esta competição. Kiko, concordas comigo? Não foi fácil a ti, apesar de parecer que tens liderado normalmente início a fim, não estamos a falar de diferenças de calendário, estamos a falar às tantas daquele detalhe, daquele pormenor que tem permitido que tu neste momento lideres, com todo o mérito e toda a justiça, mas sabendo que tens sobretudo, pelo menos por enquanto, quer no Pedro Salvador, quer no Manuel Alves, 2 adversários que a qualquer momento também podem ganhar. Sim, obviamente o que é que aconteceu? No primeiro fim de semana em Portimão foi bastante complicado para nós. Obviamente para mim foi mais difícil porque nós tínhamos alguns problemas que só ficaram resolvidos por completo agora em Navarra, mas alguns problemas ao nível da suspensão e equilíbrio do carro que não estava de todo do meu agrado e pronto, comprometeu um pouco o meu andamento em Portimão. Não foi mal, consegui obviamente alcançar bons resultados, mas que não foram de todos os resultados que eu esperava. Obviamente, quando não se consegue ganhar, e acho que isso é um campeonato, um campeonato não é uma corrida, nenhum só fim de semana, uma prova de regularidade, e pensando nisso também foi uma boa operação, dois pódios, obter bons pontos para começar para o campeonato. No entanto, também gostaria de ter tentado perceber fazer um pouco um termo de comparação para o Dylan. Obviamente que ele vinha cá não tanto com o intuito de digamos a 100%, mas andar rápido e andou exatamente. Muito rápido. Até porque vocês não forçaram a isso. Sim, exatamente, e o Pedro teve um bocadinho melhor e mais próximo do que eu. O Pedro não teve melhor nesse fim de semana. Depois surgiu a prova de Motorland, em que melhorámos uma das partes, mas não incompleto o nosso Porsche, e aí sim, tive um bom fim de semana, obtive 2 bons resultados, uma vitória e um segundo lugar, e obviamente aí o Manel foi, digamos, o meu adversário mais direto, ao passo que em Portimão tinha sido o Pedro, enquanto que o Manel em Portimão não teve muito forte, em corrida teve bastante atrás de nós. Em contrapartida, em Motorband não, teve um ritmo de corrida muito forte, mais na primeira que na segunda. Bateu-se sempre taco a taco contigo, sim, na primeira sobretudo. Exatamente, mais na primeira, na segunda. E daí que bastou a tua pequena penalização para ele passar para a frente. Exatamente, e ganhou com mérito, obviamente. Se não tivesse tão perto, não ganhava. Mas ainda assim, apesar de ter sido um fim de semana positivo em Motorband, não foi um fim de semana em que eu saísse com aquela sensação de que saí agora de Navarra, que ok, até podia se calhar não ter ganho as 2 corridas em Navarra, mas saía com a sensação que o carro estava bom, que me sentia confortável, e ainda não tinha alcançado isso em Navarra, em Motorband, peço desculpa. Obviamente depois trabalhámos e obviamente dou essa palavra de agradecimento à equipa, ao Sr. Bispo em particular, por termos conseguido descobrir, se calhar, a origem desses pequenos problemas. Não estamos a falar de nada de extraordinário, porque se fosse assim não tinha andado... Não ias buscar... Nem tinha andado tão bem como andei nas 2 primeiras provas, mas estamos a falar de pormenores que fazem a diferença quando os nossos adversários também são bons e, neste caso, andam bem e pronto. Ainda bem que falas disso. Nós estamos a falar de uma competição que permite a presença de 3 modelos dos chamados Porsche 911. O 991 GT3 Cup com motor de 4 litros, o chamado .2,
o 991 com motor de 3,8 litros, o chamado ponto 1, e ainda um modelo ligeiramente mais antigo, mas bem competitivo, o 997. Os pilotos da frente, todos eles utilizam Porsche 991.2 GT3 Cup e gostava muito que dentro daquilo que possas aqui dizer, porque eu sei que o segredo é alma de negócio, dentro daquilo que o regulamento permite, o que é que pode fazer a diferença desse trabalho que vocês fazem, seja em testes, seja em treinos, para te permitir ir buscar aquele bocadinho assim que te torne mais competitivo? Assim, nós temos vários parâmetros, obviamente motor e caixa não estão nesses parâmetros, são suados. Temos, as transmissões também não é por aí, mas agora alturas, câmberes, convergências, ou seja, a inclinação das rodas, a abertura das rodas, a inclinação da asa, dar mais ou menos graus de asa, a altura do carro, acho que já disse, dureza das molas, ajustar, acho que é... Travagem. Sim, as travagens, regulação do... Faz assim tanta diferença tudo isto? Estou a falar sobretudo de quem não é especialista do lado Se lá. juntarmos tudo, poderá fazer se calhar um bocadinho de diferença e que obviamente neste caso, este fim de semana em particular... Gostaste do setup? Gostei de setup, tivemos um bocadinho à frente da concorrência, estamos a falar obviamente de inconvocação 4, 5 décimas, no domingo, surpreendentemente para mim, consegui que a diferença fosse maior na ordem das 7 décimas, mas também foi enganadora, uma vez que o Manel, que eu sei, vinha numa boa volta e não se calhar para fazer a pole position, Mas está lá perto. Mas estar lá perto. Eu também, a minha volta de 41, no segundo 41, que fui o único a rodar em qualificação, não foi a perfeita, mas foi bastante boa. Mas lá está, acredito que encontrando esse setup ideal, que foi que nós encontramos, principalmente para o segundo dia, para domingo, foi bastante bom e acho que nos permitiu estar esse furo acima, que obviamente em qualificação se refletiu na diferença de 7, 6 décimas de segundo, em corrida foi um bocadinho maior, mas teve-se a ver com um bom trabalho que fomos desenvolvendo. Francisco Iquemora, agora vamos ter uma espécie de descanso até ao último fim de semana de julho, mas aí o Autódromo Fernando Pires da Silva, o chamado Circuito do Estoril, vai receber a 4ª jornada dupla da Porsche Sprint Challenge Ibérica, que marcará o arranque da segunda parte da temporada. Faltam ainda 6 corridas, 3 fins de semana duplos, o que atesta aquilo que o Francisco estava a dizer, de que isto é uma competição de maratona, porque o que conta é ir pontuando fortemente. Tu lideras, reforçaste esta liderança com aquilo que fizeste este fim de semana, tiveste a pontuação total pela primeira vez desde que a Porsche Sprint Challenge Ibérica comanda, mas quero crer que não achas que vai ser um walking in the park, que não vai ser um passeio daqui até a final, pois não? Não, até pelo simples facto de serem só 11 pontos de avanço. Obviamente é melhor o 11 do que 10. Ou do que 0. Exatamente. Mas no fundo é tentar, obviamente, mas isso é o que eu vou tentar e é o que vão tentar os meus adversários para tentar diminuir essa margem e essa vantagem que eu tenho, que é tentar fazer uma boa operação também no Estoril, obviamente repetir o fim de semana de Navarra, mas não vai ser fácil e provavelmente até vai ser o fim de semana mais difícil de qualquer um dos pilotos fazer isso, porque é um circuito que toda a gente conhece muitíssimo bem. E se há circuito em que eu acredito que haja margens pequenas, vai ser no Estoril, mais que em Portimão, porque apesar de toda a gente também conhecer Portimão, o Estoril é um circuito um pouco mais pequeno que Portimão e que se calhar não tem tantas curvas que façam a diferença como Portimão tem. Agora, acredito que em corrida a diferença possa estar aí. Se encontrarmos um bom setup de corrida, poderemos fazer a diferença e tentar ganhar e tentar se calhar... pontuar mais, aumentar a diferença do campeonato, mas mais que isso é tentar não perder nenhum pontos face aos meus adversários para depois encarar as 2 últimas jornadas em Espanha, que são pistas que eu também conheço, pistas que eu gosto, da melhor forma possível. Obviamente, já disse, é uma prova de regularidade e não ter problemas e ser sempre constante é o mais importante. Nós estamos na segunda parte desta nossa entrevista, depois na parte final ainda vou voltar à Porsche Sprint Challenge Ibérica e à tua agora relação com a Porsche Motorsport, porque estás numa competição oficial, mas como eu disse no início, o Francisco Iquemora começou a correr em 2009, então fez um percurso sempre muito bem sucedido dentro daquilo que são as imensas competições Rotax. A Rotax, em termos nacionais e em termos internacionais,
tem tido um papel preponderante no desenvolvimento do karting e no aparecimento, eu diria, de centenas de grandes pilotos de todo o mundo. Daí passou para a Fórmula Renault em termos internacionais, esteve também nos GTs, esteve nos TCR em termos internacionais e depois, a partir de 2016, em 2016 e em 2017, conquista 3 títulos, depois em 2018 não, mas 2019, 2020, 2021 e 2022, e aqui, vencendo um título espanhol, foi sempre a andar conquistando títulos nacionais. A escola do karting foi fundamental para tu teres transformado num piloto tão eficaz, tão rápido e tão eclético? Eu acredito que a melhor escola para qualquer piloto, podendo, obviamente, é sempre o kart. Apesar de não ter nada a ver conduzir um kart como conduzir um Fórmula, conduzir um carro, não é? É impressionante o que nós aprendemos. O feeling que nós ganhamos no karting é brutal. E pronto, eu tive o privilégio de poder aprender a andar de kart, se calhar num dos primeiros kartódromos físicos fixos que existiu em Portugal, foi o Kartódromo Cabo do Mundo. Tive não era meu mecânico, mas foi, se calhar, que era o chefe de equipa, nada mais nada menos que um dos melhores pilotos de sempre de kart, foi Filipe Figueiredo e Silva. Sim. Um monstro sagrado do Exatamente. Como meu mecânico tive também um grande ex-piloto que era o João Barbosa, não nos Estados Unidos, outro João Barbosa, e aprendi muito com eles e obviamente até lá fora nós íamos com a nossa estrutura do Cabo do Mundo, com uma carrinha, e andávamos na frente no Campeonato da Europa, fazíamos voltas mais rápidas e pronto, foi uma experiência bastante gratificante nesses anos, que apesar da nossa estrutura não ser grande, e andávamos muito bem e acho que todas essas aprendizagens são fantásticas e acho que o kart vai ser sempre, para mim, a melhor escola. Obviamente depois complementando, passando mais agora para a parte dos carros, os fórmulas para mim foi algo... É isso que eu te ia perguntar. Tu tens uma experiência muito rara num piloto. Tens uma curta passagem pelos Fórmula, mas existente, e em termos internacionais. Depois passas para os GTs, trações traseira. A seguir, também com excelentes resultados, vais para os TCR, carros completamente diferentes. Regressas agora aos GTs para voltar a dominar. O piloto que hoje tu és, aos 26 anos de idade, é o resultado de toda esta experiência diferente que tu tens, desde os Fórmula aos tração traseira e aos tração dianteira? Acredito que sim. Os Fórmulas foi, sem dúvida, aquilo que mais exigente, se calhar, que eu alguma vez pilotei, até pelo simples facto de ser um Fórmula, um troféu monomarca. Na altura, os Fórmula Renault são teoricamente todos iguais. Já tem alguma carga aerodinâmica, mas não tem muita, e nós temos que saber fazer uso dessa pouca carga aerodinâmica, apesar de ser quase inexistente. E era brutal. A diferença entre travar a fundo e não travar a fundo era praticamente nem 10 centímetros, e ter que ganhar esse feeling foi algo que, pronto, depois de passar essa fase de ter feito um ano de aprendizagem, depois cheguei a testar no final do ano com a Prema, que é dispensa apresentações. É a Prema. E na altura, uma pequena curiosidade... Uma das grandes portas para a Fórmula 1. Sim, uma pequena curiosidade foi que no teste que fiz com a Prema fui eu, o Lance Stroll e um piloto japonês, e que na altura eu fui o mais rápido dos três, foi bastante bom, foi em Jerez de la Frontera. E lá está, até hoje, e faço uma pequena ponte passando à frente dos GTs, já volto aí. Esse teste de Jerez de la Frontera, quando eu voltei a Jerez de la Frontera, passado 3, 4 anos, em 2016... Já com os TCR? Já com os TCRs, fez com que eu chegasse lá de TCR e achasse que aquilo era entre aspas, era quase a dormir, não é? Era quase a dormir. Exatamente. Era completamente diferente. Era muito fácil. Comparando com um Fórmula, de andares no limite, para passares para um carro que é totalmente diferente, é muito mais fácil. O Fórmula é muito exigente, e tens que tirar aquele décimo de segundo, aquele milésimo, é muito exigente. E depois de passares essa fase, acho que qualquer carro a seguir que eu pilotei, passando logo pelo GT3, pelo Mercedes, que era um carro que era muito eficaz, mas em pistas rápidas, em pistas onde nós tínhamos muitas dificuldades, mas passando por esse carro, eu parecia que andava, era muito fácil.
porque lá está, tive esse ano, obviamente tenho que agradecer ao meu pai por isso, mas tive esse ano de aprendizagem e que me deu até hoje, nada do que eu pilotei até agora foi tão exigente quanto isso, mas que me deu muitas bases e que me deu muita ajuda a evoluir a partir daí. Tu tiveste muito sucesso nos teus anos dedicados aos TCR. Tens vários títulos nacionais, tens um título espanhol no TCR. Foi um carro que te agradou conduzir? Entre o amor pelo TCR e o amor pelos GTs, há aqui uma predileção um bocadinho maior pelos TCR? Não? Assim, eu gostei muito dos TCRs. O TCR surge numa fase um bocado complicada, porque eu em 2014 fiz o campeonato italiano não na totalidade, em 2015 era o objetivo fazermos o campeonato italiano na totalidade, GTs também, mas o meu colega de equipa na altura, um australiano, ficou sem o budget e não conseguimos comportar tudo sozinhos, então abandonamos o campeonato também e surgiu uma oportunidade do Luís Veloso, de irmos fazer o TCR International Series a Portimão, foi a ronda inaugural em Portimão, e pronto, foi assim meio em cima do joelho, foi a primeira oportunidade que eu tive de guiar um tração à frente que nunca tinha guiado, e pronto, achei interessante. Ainda era com a caixa da SG, nada a ver com o que eu tinha guiado, mas achei um conceito interessante. Os WTCC já estavam a entrar na moto baixa, já estavam a decair bastante. Pronto, achei que era interessante pelo custo-performance. Obviamente, depois, nesse ano, em 2015, ingressei, fiz inclusive o restante Campeonato Nacional de Velocidade, que fez uma ronda em conjunto com o SER e que ganhei também, e que me adicionou um título à carreira, apesar de não ser um título, digamos... E depois de 2016 e 2017 muito bem sucedidos. Exatamente. E obviamente em 2016 e 2017 já com a caixa Sadev, já um carro completamente diferente, mas que eu sempre tirei bastante proveito, também da experiência por parte da equipa do Sul Luís Veloso, que tinha uma experiência brutal em turismos. A utilizar e com muito sucesso. Sim, exatamente. Chegas a 2023, voltas aos GTs, neste caso à Porsche Sprint Challenge Ibérica, estás no comando, és claramente um dos grandes candidatos ao título, se não o grande candidato ao título na categoria Pro AM, não há título absoluto. Pergunto-te, obviamente nem sequer te vou fazer a pergunta lá para esse ano, o teu objetivo é ser campeão e vencer esta Porsche Sprint Challenge Ibérica, inscrevendo o teu nome, fazendo história porque é a primeira edição. E depois, em 2024, poderíamos ver o Francisco Kiko Mora a considerar a hipótese de estar numa competição internacional Porsche, experimentar, por exemplo, a Super Cup, nem que seja por uma corrida? Ou vai ser sempre apenas um sonho? Sim, assim, é uma boa pergunta. Obviamente que isso tem vindo a ser digamos, entre aspas, um hábito, desde que começas a ganhar, em todas as competições que entras é para ganhar, ou esse é o teu principal objetivo. Falo para mim, mas também, obviamente, o Pedro tem o Manel também, obviamente. Exato, e isso é inerente, e obviamente esse é o meu principal objetivo. Cada ronda que passa, estamos mais perto de o conquistar. No entanto, relativamente à tua pergunta, gostava bastante, mas acho que é muito complicado, até em termos de budget e tudo, mas obviamente eu nunca digo que não pode acontecer, já tive contactos não para fazer diretamente Porsche Super Cup, mas para fazer corridas lá fora e tudo, é sempre oportunidades que surgem. Por exemplo, a Porsche Brasil, que é uma coisa incrível. Sim, são sempre oportunidades que podem surgir e que dizer agora que sim ou que não é algo que se calhar não seria o mais adequado, mas que a minha vontade, obviamente, e sonho é fazer uma jornada da Porsche Super Cup, deve ser uma coisa brutal, até não me importava de andar destacado em último. Mas não me parece. Mas que seria alguma coisa inacreditável de fazer pelo fim de semana que é, onde se está inserido e pela experiência que é brutal. Francisco Kiko Mora, tinha toda a razão de ser esta entrevista contigo agora, depois do show que deste na primeira parte da temporada da Porsche Sprint Challenge Ibérica e que te colocou na liderança da categoria Pro AM. Quero-te agradecer a tua presença aqui, desejar-te a máxima sorte para o que resta da temporada, que vamos, como sabes, seguir atentamente. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. É o fecho desta edição do Motosport hoje. Tivemos connosco o Francisco Kiko Mora, o atual líder da categoria Pro AM da Porsche Sprint Challenge Ibérica 2023, com
competição organizada pela P21 Motorsport. Ele que leva já 3 vitórias no seu jornal em termos absolutos nas 6 corridas já realizadas, 2 em Portimão, 2 na Motorland e 2 em Navarra, poderiam ter sido 4, lidera o campeonato, é um dos grandes candidatos ao título e tem feito uma época verdadeiramente exemplar. Um forte abraço a todo o auditório e até ao próximo episódio. Novum Canal. Sempre novam, sempre seu.